Amém, queridos, graça e paz. Conversando ontem com o irmão, aqui pelo WhatsApp, ele me mostrou alguns textos muito interessantes acerca do sal na Antiga e na Nova Aliança. Na Antiga Aliança, queridos, o sal, ele era colocado em todos os alimentos sacrificados. E era obrigatório colocar sal em todos os alimentos sacrificados na Antiga Aliança. Levíticos capítulo 2, verso 13, está escrito exatamente isso. Para que o povo de Israel colocasse sal em todas as suas ofertas de sacrifício. E ali ele fala, este é o sal da aliança do seu Deus. Em Números 18, se eu não me engano, verso 19, está escrito que a aliança que Deus fez com o seu povo era com sal. E essa aliança servirá de estatuto perpétuo para todas as gerações. Olha que interessante. Hoje, em Cristo Jesus, nós somos os sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Romanos capítulo 12 está escrito isso, que é o vosso culto racional. E no verso 2 ele explica, apóstolo Paulo, não vos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como que nós experimentamos dessa aliança maravilhosa que Deus fez conosco? Queridos, a aliança é uma via de mão dupla. Não é dependente somente de quem fez a aliança, uma das partes. As duas têm que cumprir sua parte. Deus é fiel. Ele fez por nós o que nós não poderíamos fazer. Mas nós precisamos cumprir os requisitos dessa aliança, fazendo o que nós podemos fazer, que é obedecer a Deus e andar em santidade. Por isso que o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus precisa ser temperado com sal. E o que é o sal? Faz parte, queridos, de uma das características do fruto do Espírito. Em Gálatas, perdão, queridos, fugiu aqui. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele menciona uma lista gigantesca de obras da carne e coisas semelhantes a estas, né? E aí depois ele emenda, entretanto, o contrário das obras da carne é o fruto do Espírito. E aí ele menciona amor, paz, bondade, benignidade, né? Fidelidade, mansidão. E ele fala lá, domínio próprio. Essa palavra é temperança. Temperança com sal. É o que gera um equilíbrio no alimento, que dá sabor para o alimento. Então, como é que Deus vai, de fato, se agradar de nós, se nós não temperarmos a nossa vida com sal? Temperança, equilíbrio, moderação, olha aí, o Espírito que está em nós é um espírito de moderação, domínio próprio. Este é o sal que nós precisamos colocar sobre o nosso sacrifício, que somos nós mesmos. Senão Deus não aceita, senão nós não vamos experimentar das dádivas dessa aliança. Porque para experimentar das dádivas da aliança, nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, fazendo morrer a nossa natureza terrena. É exatamente o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3. Ele fala para que nós possamos pensar nas coisas do alto e não nas que estão na terra, porque a nossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus. E ele fala, portanto, façam morrer a vossa natureza terrena. Então, queridos, para o sacrifício ser vivo, santo e agradável a Deus, temos que matar a nossa carne. De que maneira? Pensando nas coisas que são do alto. De que maneira? Andando em santidade, domínio próprio, temperança, o sal que é temperado. Tremendo, aqueles as conexões. Então, vou repetir aqui, nenhum sacrifício de alimentos na antiga aliança não podia ser feito sem sal. Tinha que ter sal. E é o sal da aliança que Deus deixou registrado em Levíticos 2 e 13. E em Números 18 e 19 também.
é o sal da aliança perpétua. E hoje nós fazemos parte de uma nova aliança. Então esse estatuto é perpétuo, ou seja, não a sua aplicação literal em si, mas e as suas aplicações para a nossa vida. Está fugindo aqui a palavra. Os seus princípios são eternos. Se está escrito estatuto perpétuo na antiga aliança, como aqueles ritos cerimoniais, hoje continua sendo perpétuo. Não a sua aplicação literal, mas os seus princípios espirituais. Então nós precisamos ser sal desta terra. E ser sal é ser temperado. E temperança tem a ver com o fruto do Espírito, que é o oposto das obras da carne. Para poder experimentar os benefícios da aliança, nós temos que fazer a nossa parte, pensando corretamente. Porque todas as nossas ações, todos os pecados que cometemos, primeiro passa pela nossa mente. E se nós renovarmos a nossa mente na palavra de Deus, pensando nas coisas do alto, nós seremos transformados e nós experimentaremos das dádivas da nova aliança do sangue de Jesus. As dádivas que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, queridos. Então nós temos que experimentar como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, morrendo, matando o nosso corpo todos os dias, nossa carne todos os dias, para que possamos nos transformar, pensando na palavra, e aí sim, escondendo a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus. E aí nós vamos experimentar, queridos, progressivamente, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, os benefícios dessa aliança. Uma aliança perpétua, uma aliança de sal. Por quê? Porque o sal não depende única e exclusivamente de Deus. Nós é quem colocamos esse sal, esse tempero na nossa carne. Olha só, queridos, que coisa maravilhosa. Marcos capítulo 9, a partir do verso 40, mais ou menos, Jesus está falando, né? Ai daqueles que fizerem errar ou escandalizar um desses meus pequeninos, né? Aí ele fala, se a tua mão te fizer pecar, arranca fora. Se o teu olho, um dos seus olhos te fizer pecar, arranca fora. Se um dos teus pés te fizer pecar, arranca fora. Porque é melhor entrar manco no reino do que tendo seu corpo inteiro sendo jogado no lago de fogo, onde o verme nunca deixa de comer e o fogo nunca apagará. Ou seja, nós que hoje somos novas criaturas, nós precisamos manter esse sal no nosso sacrifício, que somos nós mesmos, porque senão nós não vamos alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E o pior, poderemos perder a salvação eterna e sermos jogados no lago de fogo. Mas Wagner, o que tem a ver essa questão de arrancar a mão, arrancar o olho, arrancar o pé, né? Fazer de tudo para não pecar, para não ser condenado ao lago de fogo com o sal? O que tem a ver? Porque nesse mesmo contexto de Marcos 9, nos últimos 2 versículos, conferem nas suas Bíblias, sejam crentes bereanos, versos 49 e versos 50. Aí Jesus fala acerca do sal, que todos serão apurados no fogo concernente ao sal. E ele fala, bom é o sal, mas se ele se tornar insípido, quem lhe restaurará o sabor? Então, tende sal em vós mesmos. Olha aí, queridos, no contexto de não andar em pecado. Nos últimos versos 49 e 50 de Marcos 9, Jesus fala, tende sal em vós mesmos. Então, queridos, nós precisamos ser sal para esta terra. E que, conectando com Mateus 5, que Jesus falou para que nós sejamos luz do mundo e sal da terra, se nós perdermos o sabor, não restará mais outra coisa, a não ser sermos pisados pelos homens. Não servirá para mais nada. Então, queridos, a santidade de Deus é algo muito sério. Então não adianta nós sacrificarmos a Deus com os nossos lábios, né? Que também faz parte do sacrifício da nova aliança,
fruto de lábios que confessam seu nome, ou levantando mãos santas, mas se tivermos ira e contenda, de nada vai valer. Inclusive, no finalzinho de Marcos 9, ele fala, vocês precisam ter paz uns com os outros, andar em amor. Então, o apóstolo Paulo em Timóteo, ele fala, eu quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E em 1 Pedro 3, ele fala para os maridos respeitarem, honrarem suas mulheres, para que as suas orações não sejam interrompidas. Quando Jesus curou um aleijado de nascença, um cego de nascença, em João 9, o cego ele falou lá para os sacerdotes, lá, para os fariseus, nós sabemos que Deus não atende a pecadores, mas aqueles que o obedecem, que fazem a sua vontade, que o temem, a esses ele ouve. Então, queridos, não adianta nós adorarmos a Deus com pecados, não adianta nós oferecermos sacrifícios a Deus com a nossa própria vida, sem o sal, queridos, sem o tempero, sem a temperança, sem essa característica do fruto do Espírito que é oposto às obras da carne, que é o domínio próprio, a temperança, o sal. O sal é andar em santidade. Esse é o resumo. Em suma, salgar a nós mesmos é a santidade. E ela só é possível mediante a transformação da nossa mente pela palavra. Então, quanto mais tempo nós investimos pensando na palavra, nas coisas do alto, mais nós vamos ter capacitação de fazer morrer a nossa natureza terrena. Mas quem faz morrer a natureza terrena não é Deus, não é o Espírito Santo, que é o Espírito dele. Não, somos nós. Façam vocês morrer sua natureza terrena. Transformem-se vocês pela renovação da vossa mente. Jesus falou, sede sal, tenham sal em vós mesmos. Então somos nós, queridos. O que nós estamos fazendo pela santificação? Será que estamos lutando ao ponto de arrancar um dos nossos olhos? Lutando contra o pecado ao ponto de nós arrancarmos uma da nossa mão? Será que estamos lutando contra o pecado, nos sofrendo mesmo ao ponto de arrancar um dos nossos pés? E quando se arranca a mão, ou se arranca o pé, ou se arranca o olho, não sai sangue? Não é isso que os Hebreus falam? Ainda não resistis ao pecado. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até derramar o próprio sangue. Olha só, queridos. Então nós precisamos levar a sério a santidade de Deus. No vídeo que eu gravei ontem, se os irmãos não assistiram, eu vi que poucos irmãos assistiram, eu coloquei lá, levando a sério a santidade de Deus. Foi o último vídeo que eu gravei antes desse. Assista, meus irmãos, é maravilhoso. Verdades tremendas ali. E nós vemos que Deus não brinca com a santidade, ao ponto dele proibir de nós sequer saudarmos algum irmão que se diz irmão, mas que está ensinando doutrinas para perdição, tendo como base 2 João, segunda carta de João, capítulo 1. Também citei o texto de Paulo de 1 Coríntios, capítulo 5, que aqueles que se dizem cristãos, nós não devemos comer com eles, porque Deus leva muito a sério essa santidade. E esse texto aqui, que o irmão ontem, ele conversou comigo pelo WhatsApp, eu falei para ele, eu vou tentar gravar esse vídeo hoje, porque realmente foi uma meditação maravilhosa que nós fizemos aqui. E o sal tem tudo a ver com a aliança, só que a aliança tem uma via de mão dupla. Se nós não fizermos a nossa parte na aliança, Deus não fará dele. Ou seja, se nós não nos transformarmos pela renovação da nossa mente como sacrifícios vivos, colocando tempero, sal, uma das características do fruto do Espírito, que é o equilíbrio, que é a moderação, que é o domínio próprio, que é a temperança, se nós não tivermos sal em nós mesmos, como nosso Jesus falou, nós não vamos experimentar e comprovar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São os benefícios da aliança. Que na lei mosaica, todos os sacrifícios de alimentos tinham que ter sal. E era estatuto perpétuo. E há uma aliança de sal perpétua para todas as gerações. Hoje nós experimentamos desses benefícios se nós fizermos o que a palavra ordena. Porque na antiga aliança era um ritual cerimonial.
Mas o estatuto perpétuo são seus princípios, que eu já falei para os irmãos aqui. E os seus princípios são: devemos colocar sal em nós mesmos. Nós somos os sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o nosso culto racional. Mas só vamos conseguir fazer com que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, os benefícios da aliança, se nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente, fazer morrer a nossa natureza terrena, andar em santidade, lutar contra o pecado. E aí sim, queridos, nessa jornada de santidade, nós vamos experimentar desses poderes do mundo vindouro. Não experimentaremos da plenitude da bênção de Deus. Por quê? Porque o melhor está por vir. Hoje nós somos filhos de Deus, 1 João 3, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque veremos como Ele é, aleluia. Mas todos que têm em Cristo essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro, porque sem santificação ninguém verá o Senhor como Ele é. Amém, queridos? Se nós não temperarmos a nós mesmos com sal, nós não vamos experimentar os benefícios dessa aliança perpétua. Amém, queridos? Então que possamos preservar essa bênção que é a habitação do Espírito Santo e da capacitação dele de experimentarmos do seu poder, que é o que nós não podemos fazer por nós mesmos, experimentar do poder de Deus. O poder não vem de nós, o poder vem 100% de Deus. A excelência do poder vem de Deus, não vem de nós mesmos. Mas para que nós possamos experimentar o que nós não podemos produzir, nós devemos fazer o que podemos fazer, que é colocar sal nesse sacrifício. Tempero. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.